Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Professor Paulo de Química para mais uma grande aula. Hoje, propriedades coligativas, assunto muito tranquilo, a parte inicial, dividi em dois vídeos, tá? A parte inicial é a parte, vamos dizer assim, introdutória das propriedades coligativas e depois a parte matemática, tranquilo? Bom, primeira coisa, o que vem a ser as propriedades coligativas? Vocês já viram que nós temos o soluto e nós temos o solvente. Soluto 1, solvente 2. E 0 é a solução. Beleza? É a classificação de soluções. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o solvente e analisar as propriedades desse solvente quando a gente adiciona um soluto não volátil. Beleza? Por exemplo, no cotidiano nosso aí, vocês já viram que, por exemplo, colocar sal de cozinha na água, o que acontece com a temperatura de ebulição? Ela vai aumentar, certo? A osmose, certo? A temperatura de congelamento, o vapor desse solvente. Beleza? Então, isso são propriedades coligativas. Ele vai alterar quatro propriedades essenciais. A osmose, certo? Quanto mais concentrado o efeito osmótico também vai ser alterado. A temperatura de ebulição também, né? Quando você coloca o sal, coloca o açúcar, você pode alterar as propriedades. Depois, o vapor, né? Também, por que evapora mais rápido? Por que evapora mais lento? Certo? E o congelamento. Beleza? Então, são as nossas quatro propriedades coligativas. Mas vem comigo aqui, ó. Primeira característica que a gente precisa analisar de propriedades coligativas é o seguinte, tá? Como eu já falei para vocês, o efeito coligativo é a modificação, preste bem atenção nisso, que acontece com o solvente quando nele se adiciona um soluto não volátil. Prof, o que é um soluto não volátil? É aquele que é difícil de passar para o estado gasoso. Um sal, um açúcar. Acredito que essas são as principais. Lógico, tem a parte orgânica, tá? Por exemplo, um etileno glicol, um éter, um álcool, e geralmente eles fazem essa associação com essas moléculas orgânicas e daí as inorgânicas, né, os sais, as bases, os compostos iônicos. Essa seria a nossa primeira caracterização. Agora, o que eu preciso que vocês entendam, né? Que, né, por exemplo, aqui, ó, se você colocar 30 gramas de sal, certo? Em um mesmo recipiente com água, certo? E colocar 80, o efeito coligativo vai ser o mesmo? Não vai, né? Porque essa solução, ó, note que praticamente o volume é o mesmo, note que essa solução tem a maior quantidade de quem? De soluto. Beleza? Então o efeito coligativo vai ser diferenciado, tá? Então, ó, as propriedades de B sofrerão mais variações do que a de A. Então, guardem essa informaçãozinha aqui, ó. Beleza? Notem que o meu soluto é o mesmo, mas a quantidade do mesmo é diferente. Então, o que nós vamos estudar? Né? O abaixamento da pressão de vapor, que a gente chama de tonoscopia, a elevação na temperatura de ebulição, que a gente chama de ebulioscopia, o abaixamento no ponto de fusão, que a gente chama de crioscopia, e a variação da pressão osmótica, que a gente vai chamar de osmose. Então, como eu falei para vocês, esses são os quatro efeitos coligativos. Beleza? Agora, lá no finalzinho, eu vou explicar um de cada vez agora, para vocês entenderem, por isso que, ó, preste atenção nas palavras. O abaixamento da pressão. Opa, então vai baixar a pressão de vapor. A elevação na temperatura, então a temperatura de ebulição tem que aumentar. A diminuição, abaixamento da temperatura de fusão, a crioscopia tem que diminuir, certo? Então, cuidado com essas informações. Essas palavras são muito ricas. Então, acompanha comigo lá agora, ó. Que nem aqui, ó. Essa parte eu me preocupo muito, pessoal, mas muito mesmo. É aqui que geralmente o aluno tem a dificuldade de encontrar a concentração de partículas, certo? Até vou colocar assim, ó, colchetes, um P, daqui a pouco vocês vão entender melhor isso aqui, ó. Que nem eu falei, ó, se você colocar um ácido, aqui eu coloquei ácido, coloquei base, eu coloquei sais e eu coloquei açúcares, que são vamos dizer assim, o mais importante, as substâncias mais comuns. Agora, quando você joga um ácido na água, ele se ioniza, então ele vai liberar H+, e o ânion.
Só que aqui, pessoal, aí que vem o grande lance, ó. Preste atenção aqui na tela, ó. Eu tenho o número 1 aqui embaixo e eu tenho o número 1. Então, além de você separar os integrantes desta molécula, esse número que está embaixo sempre vem para frente, ó. Esse número vem para frente, ó. Então, vai ficar 1H mais 1Cl. Agora, ó, note que eu vou quebrar o H, só que esse 2 tem que ir para frente do ácido. Só que isso aqui é como se fosse um parênteses e tivesse o número aqui, ó. E esse 1 vem para frente do SO4, por isso que ficou 2H mais e 1SO4. Na, mesma coisa, ó, 1 e esse grupo OH é 1. Então, quando você dissocia o NaOH, vai virar Na mais OH-. A base, ó, esse 2 vem aqui para frente, ó, certo? E este 1 vem aqui para frente. Tá? Então, por isso que é 1Ca e 2OH-, certo? Sais agora a mesma coisa, ó. Esse 2 tem que vir para frente, e como isso aqui se fosse um conjunto só, esse número 1 teria que ir para frente do CO3, que ficaria 1CO3 menos 2. Al2SO4, 3, sulfato de alumínio, mesma coisa, ó. Esse 2 tem que ir para frente, esse 3 tem que ir para frente do sulfato. Então, essa seria a nossa primeira informação importante aqui. Já os açúcares, pessoal, eles não se dissociam, eles não se ionizam. Então, por isso que continua 1 mol de partículas, 1 mol de moléculas, certo? Agora, essa que vem a ideia, a contagem, ó, pessoal, que nem aqui, ó, hidróxido de cálcio, eu tenho 1 cálcio e 2 hidroxilas. Então, quantos mols de partículas eu vou ter? 3. Ó, o sulfato de alumínio, ó, eu tenho 2Al e 3 sulfato. Então, 2 com mais 3 vai dar 5 mols de partículas. Então, essa seria a maneira de você, vamos assim, mostrar a quantidade de partículas que tem. Essa parte, pessoal, é a campeã da audiência, hein? É o que mais cai nos seus vestibulares, nas suas provinhas, Enem, para você identificar quantas partículas. Porque lembra na primeira tela? Se eu colocar 30 gramas e colocar 80 gramas, opa, 80 gramas é mais substancioso, vamos dizer, é mais concentrado, mas é do mesmo sal. Agora, se você colocar qualquer outra substância, por exemplo, hidróxido de cálcio, certo? Que tem 3 mols de partícula, 80 gramas, e 80 gramas de NaCl, opa, a massa agora é a mesma. Só que o hidróxido de cálcio tem 3 mols por litro de partículas. Já o NaCl tem 2, um Na e um Cl. Quem é que vai ter o maior efeito coligativo? O hidróxido de cálcio, por mais que os dois tenham a mesma massa, mas os solutos são diferentes e, neste caso, consequentemente, a quantidade de partículas é diferente. Essa é a lógica, pessoal. Entenderam? Anotaram no seu materialzinho aí? Coloque ali. Quantidade de massa interfere se for o mesmo soluto. Agora, se forem solutos diferentes, o número de partículas, desde que tenha a mesma massa, aí tudo tem que ser levado em consideração. Eu posso ter massas diferentes e solutos diferentes? Posso, só que daí você que vai ter que calcular a quantidade de partículas, que geralmente é em mol por litro de cada uma dessas soluções. Tranquilo? Essa é a lógica. Agora acompanhe comigo lá, ó. Vamos lá. Pressão de vapor, tá? O próprio nome já está dizendo, ó, é a pressão que o vapor vai exercer quando ele bate na parede do recipiente que a contém. Beleza? Então, que nem aqui, ó, eu só tenho água, certo? Ó, note que as moléculas estão indo para o estado gasoso, mas elas estão voltando para o estado líquido, porque o sistema está fechado, certo? Então, existem moléculas na fase vapor? Sim. Essas moléculas, elas estão batendo contra o recipiente que a contém? Sim. Como é que é o nome deste choque? Este choque se chama pressão. Tranquilo? Então, elas podem se chocar entre si, mas elas podem se chocar contra a parede do recipiente que a contém. Consequentemente, isso vai causar uma certa pressão. Certo? Ó, que nem o desenho aqui embaixo. Ó. Você tem o equilíbrio porque ela vai, evapora, ela volta, ela condensa. Certo? Só que note que a pressão inicial, quando tinha vácuo, era zero. Ó. Só que agora, depois de um certo tempo, a água evaporou, a água condensou. Aí você tem uma certa pressão
de vapor, que a gente chama, nesse caso, 17,5 milímetros de mercúrio. Note que a temperatura permaneceu a mesma. Tranquilo? Então, pressão de vapor de um líquido a uma dada temperatura, guarde bem isso, é a pressão exercida pelo vapor quando as fases estão em equilíbrio. E esta pressão é resultante do choque na parede do recipiente que a contém. Tranquilo? Influência na temperatura, lógico, né, pessoal? Se você aumenta a temperatura, a evaporação não é maior? É. Então, se a evaporação é maior, eu tenho mais moléculas no estado do vapor, mais choque contra a parede do recipiente. Consequentemente, pressão de vapor tem que ser maior também. Olha como é tranquilo. É só pensar na característica da solução. Bacana? Então acompanha comigo lá. Ó. O aumento da temperatura aumenta a vibração molecular. Perfeito? Certo? Outra coisa que a gente tem que começar a se tocar, galera. Por exemplo, aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, está os 760 milímetros. E esse 760 milímetros corresponde a quem? A 1 atm de pressão. Certo? Se a gente pegar esse 760, eu não sei quem que é essa substância aqui, mas traçar mais ou menos aqui né? Ó, mais ou menos, lógico. O Paulo aqui colocou, né? Poderia ter colocado um pouquinho mais para cima, porque 760 está mais próximo do 800, ó. Qual seria a temperatura de ebulição dessa substância? O 100. Tá? Lógico, o gráfico aqui a gente poderia dar uma melhorada, mas só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Pegue uma pressão específica, 1 atm, 760, e trace as linhas para você ver qual é a temperatura, né? Por exemplo, aqui, ó, se você aumenta a pressão aqui, ó, certo? Ó, qual vai ser a minha nova temperatura, ó? Tem que ser uma temperatura o quê? Maior do que 100. Tranquilo? Então, quando se aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor também. São características diretamente proporcionais. Anotaram isso? Super importante. Agora, outra coisa que precisa ser trabalhada, ó, que eu comentei com vocês lá no começo, isso é muito importante você ter um pouco de noção orgânica e as forças intermoleculares, certo? Ó, álcool, éter, cetona, aldeído, a água. Então, são moléculas muito importantes no nosso cotidiano, né? Cetona. Todo mundo tem um esmalte em casa que quer remover da unha, certo? O éter já é mais difícil, mas a água, certo? Um ácido carboxílico, tá? Muita coisa pode ser cobrada no nosso cotidiano, então a gente tem que ficar sempre atento a essas informações. Então acompanhe comigo aqui, ó, aquilo que eu falei agora, ó. Pega uma pressão qualquer, galera, aqui, ó, vou traçar aqui, ó. Aqui é 1 atm. Sempre faça isso. Agora, ó, passa uma linha, certo? Essa linha por todas as moléculas, ó. Opa, aqui você vai ter uma certa temperatura de ebulição, aqui você vai ter uma certa temperatura e aqui você vai ter uma certa temperatura, ó. Vamos pegar aqui da água, ó. Quanto que é da água? A pressão de 1 atm, certo? É 100 graus Celsius. Então, do álcool tem que ser menor e do éter tem que ser menor ainda. Captaram a ideia? Agora, ó, essa é uma das informações que você pode, aí vamos dizer assim, tracejar. Você pode envolver a pressão. Agora, olha no gráfico o que eu posso fazer ali, ó. Eu posso simplesmente pegar uma única temperatura, ó, certo? E subir, ó. Note que o éter, ele vai ter o quê? A maior pressão. Note que o álcool vai ter uma pressão menor e a água vai ter uma pressão menor ainda. Opa, se o álcool tem uma maior pressão, pense comigo, o que é pressão de vapor? É o choque, certo? Então, para ter maior pressão, tem que ter mais choque. Para ter mais choque, tem que ter mais moléculas. Então, quer dizer que ele é mais volátil. Essa é a lógica, pessoal. É você traçar. Por isso que Paulo sempre fala, caneta, galera. Caneta na mão. Porque se você não enxerga ali as informações que estão ali no gráfico, você não consegue interpretar, não resolve a questão. Pessoal, fica a dica. Comece a fazer isso. Ó. Já estou recebendo algumas informações no meu Instagram que professor, nossa, professor, obrigado. Comecei a seguir as suas orientações de ficar anotando, destacando, circulando, fica mais fácil.
Ótimo, muito bacana. Continue, tranquilo? Acompanhe comigo lá agora, ó. Pressão de vapor e volatilidade, ó. O éter tem uma pressão de vapor maior do que do álcool e maior do que a água. Por quê? Porque a água tem uma força intermolecular maior e uma molécula pequena, né? A massa também interfere. Então, as forças intermoleculares são mais intensas, ó. O éter, só para lembrar, é dipolo permanente. O álcool é ligação de hidrogênio e a água também é ligação de hidrogênio. Só que nós já vimos em uma das aulas, a força ligação de hidrogênio é mais intensa. Se ela é mais intensa, quer dizer que ela está mais grudadinha uma com a outra. É mais difícil dela passar para o estado gasoso. Então, se é mais difícil passar para o estado gasoso, certo? Quer dizer que a pressão de vapor é menor. Ponto. Certo? Agora o éter, a força intermolecular é dipolo permanente, certo? Uma das aulinhas nós trabalhamos sobre isso. Dipolo permanente é uma força menos intensa. Então quer dizer que a molécula está mais livre, ela é mais fácil de passar para o estado gasoso. Se ela é mais fácil, eu tenho mais moléculas no estado gasoso. Se eu tenho mais moléculas no estado gasoso, a pressão de vapor é maior. Tranquilo? Guardem isso. Opa, mas se eu tenho mais moléculas no estado gasoso, foi mais fácil de passar. Se foi mais fácil de passar para o estado gasoso, quer dizer que a temperatura de ebulição também tem que ser menor. Guarde isso, muito importante. Então tá aqui, ó, o ponto de ebulição aumenta porque a força intermolecular também aumenta. Tranquilo? Então essa é uma informação muito importante, muito normal de ser cobrada em qualquer vestibular. Então quanto maior a força intermolecular, significa que as moléculas estão mais grudadinhas uma com as outras, menor a pressão de vapor do líquido e menor será a sua volatilidade. Então pode colocar assim, ó, quanto menor for a temperatura de ebulição, significa o quê? Que mais volátil é a minha substância. Guarde isso aqui também. Extremamente importante a gente analisar essas características aí das moléculas. Bacana? Opa, deixa eu tirar aqui que eu coloquei em cima da minha imagenzinha ali, ó. Já colocou, já anotou, ó. Mesma coisa, ó o éter, certo? Ó, a força intermolecular é menor, que é dipolo permanente. Então, ó, quer dizer que mais moléculas passaram para o estado gasoso. Então, maior tem que ser a minha pressão de vapor. Note que a temperatura permaneceu a mesma. Bacana, né? Agora, ó, aqui também, coisas bem comuns no nosso cotidiano, altitude, ó, certo? Ao nível do mar, a água pura, ela ferve a 100 graus Celsius. Aqui, quanto maior a altitude, significa que menor a pressão, né? Podemos até colocar assim, ó, quanto maior o H, maior altitude, significa o quê? Menor tem que ser a pressão. E se menor a pressão, é mais fácil da molécula passar para o estado gasoso, certo? Então, a gente tem uma temperatura de ebulição também menor. Tanto é que, ó, Rio de Janeiro, qual que é a temperatura de ebulição? É 100, certo? São Paulo, ó, a altitude é maior, certo? Então, a pressão tem que ser menor. Se a pressão é menor, deixa eu colocar aqui, ó, menor também tem que ser a temperatura de ebulição, ó, é 97, ó. Campos do Jordão, 1628, ó. Então a temperatura de ebulição menor ainda, porque quanto maior a altitude, menor a pressão, menor tem que ser a temperatura de ebulição. Ó, o Everest, ó, 8.848 metros de altitude ao nível do mar. Consequentemente, a temperatura de ebulição é bem menorzinha. Tranquilo? Agora, ó, o abaixamento da pressão de vapor, a gente chama de tonoscopia. Então, consiste na diminuição, certo? Já vamos mostrar para vocês a pressão de vapor quando se adiciona um soluto não volátil, que a gente já colocou anteriormente. Tá? Então, que nem aqui, ó, eu tenho água, que eu tenho uma situação 1, e aqui eu tenho água, solução aquosa. Ó. Então, quer dizer que essa aqui, ela está mais concentrada, certo? E aqui só água, quer dizer que eu tenho uma menor concentração. Então, note, ó, a solução 2, que é a de baixo, a adição de um soluto não volátil fez com que as interações soluto-solvente seja maior.
Com isso, o soluto disponível para entrar na fase gasosa é menor do que do líquido puro, certo? Então aqui a sensação, né? Quando você jogou sal de cozinha na água, você consegue perceber que o cozimento é mais rápido? Certo? Por que o cozimento é mais rápido agora? Porque eu estou falando a temperatura de ebulição. Certo? Já vou mostrar para vocês sobre pressão de novo, tá, pessoal? Porque eu preciso relacionar todos esses efeitos de pressão, temperatura, porque eles estão ligados uns com os outros. Agora, como é que funciona isso? Por que a temperatura de ebulição é maior? Pessoal, como está escrito ali na tela, estava escrito anteriormente, ó. Quando você joga um sal, por exemplo, a interação intermolecular é íon dipolo. Então, é uma força muito mais intensa. Então, as moléculas ficam muito mais grudadinhas, certo? Consequentemente, o que? É mais difícil de passar para o estado gasoso, por isso que a pressão de vapor é menor. Agora aqui, pessoal, por que eu estou falando sobre a ebulição? Porque é muito mais comum cair ebulição do que pressão de vapor em um vestibular, em um Enem. Tá? Porque todo mundo trabalha com temperatura de ebulição, todo mundo faz um cozimento de algum alimento qualquer. Então, se eu coloco o sal, quer dizer que, lógico, ele demora um pouquinho mais para entrar em ebulição novamente, mas a temperatura tem que ser maior, por exemplo, do que 100 se eu estivesse ao nível do mar. Porque a força intermolecular íon dipolo, quando eu jogo sal de cozinha na água, é muito mais intensa. Então, que nem, por exemplo, já caiu questões vestibulares. Panela de pressão e panela comum. Todo mundo sabe que na panela de pressão o cozimento é mais rápido. Só que com sal ou sem sal? Com sal. Porque o que acontece quando você joga sal? Ele entra numa temperatura de ebulição superior aos, vamos dizer, 120 que está numa panela de pressão. Aí está 125. Opa, 125 é uma temperatura maior. Então quer dizer que o cozimento será mais rápido. Guarde isso, tá? Informações precisas, pessoal. Então, olha só. A temperatura de ebulição consiste no aumento, lembra que a pressão de vapor era menor, agora a temperatura de ebulição é o aumento da temperatura da ebulição do solvente quando se adiciona um soluto não volátil. Beleza? Então, notem que, lembre-se que a temperatura de ebulição dos líquidos acontece quando a pressão de vapor se iguala com a pressão atmosférica. Isso é física, tá? Então, que nem aqui agora, ó, água. Qual que é a temperatura de ebulição? 100. Só que se você colocar glicose, pessoal, quer dizer que essa solução ela é mais concentrada. Então, o que tem que acontecer com a minha temperatura de ebulição? Ela tem que aumentar. Quanto, professor? Isso a gente vai ver na próxima aula, que é a parte matemática daqui. Agora, meus queridos, vocês só precisam saber que a temperatura de ebulição tem que aumentar, mas a pressão de vapor tem que diminuir. Quando você adiciona um soluto não volátil. Guarde isso. Tranquilo? Agora aqui, ó, né? Note, ó. Quando você coloca a água pura, 100 graus Celsius, certo? Agora, se você coloca água e sal, tá? O que acontece? A ebulição ocorre com uma temperatura maior do que 100. Então, o cozimento tem que ser o quê? Mais rápido. Se o cozimento é mais rápido, o meu tempo tem que ser o quê? Menor. Por isso que panela de pressão facilita o cozimento também. Só que panela de pressão com sal será mais rápido ainda. Hashtag fica a dica. Tranquilo? Temperatura de congelamento, agora de fusão, é um abaixamento, certo? Então se utiliza sal para derreter o gelo. Né? Quando tem muita nevasca, eles vão acrescentando sal nas estradas. Por quê? Porque a adição de um soluto, certo? Reduz o ponto de fusão. Então, qual que é a temperatura de fusão do gelo? É 0. Se você coloca sal, vai ser menos 8. Então, por isso que é abaixamento, é a diminuição no ponto de fusão. Então, nós temos o solvente puro, no caso a água. Quando você coloca um sal, o que acontece? Esse soluto, ele dificulta o empacotamento, que é a formação do gelo. Por isso que ele derrete, ele não consegue congelar, então ele fica no estado líquido. Tranquilo? Anticongelantes, né? Isso é muito normal aparecer também nos vestibulares. O que é um anticongelante? Ó? Um anti não congela, certo? Geralmente a gente usa no motor do automóvel. Por quê? Tá?
Porque o que acontece? Quando você coloca um líquido, o que que acontece? Opa, eu estou adicionando um soluto não volátil. O que que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Ela vai aumentar, certo? E a temperatura de congelamento vai o quê? Diminuir, certo? Então, a água pura é zero e o ponto de ebulição é 100. A fusão é zero, a ebulição é 100, certo? Só que se você coloca etileno glicol, que é um álcool, certo? Para onde que vai a temperatura? Para menos 33 graus Celsius o ponto de fusão e 163 o ponto de ebulição. Então, melhora as condições de trabalho da água. Por isso que a gente, né, por exemplo, dia de frio, lógico, que no Brasil não vai ter quer dizer, apesar que ultimamente, né, com as nossas alterações climáticas aí, mas tudo bem, aqui no sul, por exemplo, tá? A água congela a zero, chega a menos 3, beleza? Só que o teu radiador tem a movimentação de água. Se congela, você sabe que quando congela, estufa, o que acontece com o radiador pode furar. Aí vaza a água e né, funde o motor do teu automóvel, certo? A água também chega a uma temperatura muito alta, por isso que passa pela serpentina, né? A hélicezinha lá, o vento faz reduzir também a temperatura, mas não deixa ir para uma temperatura tão alta assim, por isso que a gente usa anticongelante, certo? Então, é uma informação precisa, pessoal, por isso que eu estou falando, guarde isso. O anticongelante, os aditivos, eles são utilizados para diminuir a temperatura de congelamento da água e aumentar a sua temperatura de ebulição. Importantíssimo isso. Tranquilo? Agora aqui, ó, que nem eu falei, ó o que nós temos aqui, ó, as ligações de hidrogênio, ó. Já vou até colocar ali, ó, tá? As ligações de hidrogênio com a água. Então, vai fazer com que haja um abaixamento na temperatura de congelamento e um aumento na temperatura de ebulição. Ei, vocês estão vendo que eu estou falando sempre no abaixamento e na elevação da temperatura de ebulição? Pessoal, grave isso. Calma, professor. Eu estou calmo. Não me viro nervoso. Porque, pessoal, é tão fácil de cair, mas é tão fácil de você errar também, porque te atrapalha. Opa, um aumenta, outro diminui. Calma, já vou colocar um macete para você. Sim, para você. Para você, você também. Tranquilo? Olha lá, ó. O que nós temos que entender? O último que é a osmose. Osmose é a passagem, né, por uma membrana semipermeável, certo? De quem? Do solvente, certo? Pela membrana, para diminuir a concentração da solução mais concentrada. Tá? Isso é osmose. Ó. Então, aqui a água passa, só que ela passa de um lado para o outro também, certo? Só que o fluxo maior é a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Essa é a ideia da osmose, tá? Então, a pressão osmótica, ela impede que ocorra a osmose. Tá? Então, você tem aqui a solução, ó, então aqui ela está mais concentrada, certo? Então, a osmose tem que passar por aqui a água, ó. Então, a osmose é a pressão exercida para que isso não aconteça. Tá? Então, isso se chama pressão osmótica. Então, a pressão osmótica, o π, impede com que a solução seja diluída. Então, passagem de água, né? Aqui a gente está passando a água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como é que é o nome disso? Diluição. Tranquilo? Então, se a pressão for muita, agora, ó, posso fazer isso aqui, tá, galera? Ó, eu posso exercer uma grande pressão aqui, ó. O que vai acontecer? A água vai passar para lá. Então, aqui ela vai ficar cada vez mais concentrada e isso a gente pode obter aí a água potável. Lógico, não é só simplesmente assim, mas esse já é o primeiro trabalho a ser realizado para a obtenção de uma água mais potável através da água do mar, por exemplo. Tranquilo? E aqui a classificação das soluções, também bem tranquilo, ó, tá? Vai depender da concentração de cada uma dessas soluções A e B. Então, ó, A é hipertônica em relação a B. Quando? Quando A for o quê? Mais concentrada. Hiper é maior. Maior concentração, menor concentração de B.
certo? Então, se ela é mais concentrada, significa, então, eu vou colocar aqui, ó, mais concentrada, a pressão tem que ser maior. Tranquilo? Ela pode ser isotônica, então as duas pressões têm que ser iguais, ou seja, praticamente a mesma concentração, e ela pode ser hipo, quer dizer que ela vai ter que ser o quê? Menor a concentração. Deixa eu até colocar aqui em cima colchetes para vocês entenderem. Tá? Então, a solução A, se ela é menos concentrada, a pressão osmótica de A é menor do que a pressão osmótica de B. Então, essas são as palavras, né? Mais concentrada, menos concentrada, hipertônica, hipotônica e isotônica. Tranquilo? E aqui um resumo de tudo, ó. A tonoscopia é o abaixamento, a ebulioscopia é a elevação da temperatura de ebulição, a crioscopia é o abaixamento e a osmose é a pressão osmótica. Tranquilo? Aí tem um macete para você, ó. Por que eu falei agora há pouco, ó? Para você. O que é esse para você, ó? Esse P é a quantidade de partículas lá daquela telinha que eu passei para vocês lá do HCl, que forma H+, mais Cl-, que tem 2 mols de partícula, o sulfato de alumínio, que tem 5 mols de partícula. Aí você tem que fazer a dissociação e aplicar a concentração de cada uma delas. Mas geralmente eles colocam a mesma, tá? 0,5 mol por litro de cada uma dessas soluções. Opa, a concentração é a mesma. Sim, mas a quantidade de partículas não, porque você tem que fazer a dissociação delas. Já vou mostrar nos exercícios para vocês. Ó. Então, o que quer dizer o para você? Ó? Aumenta a concentração de partículas, diminui a pressão de vapor, aumenta a osmose, diminui o congelamento e aumenta a ebulição. Ó. Entenderam uma setinha aqui? Ó? Quanto maior o número de partículas, menor será a pressão de vapor, maior será a osmose, menor a temperatura de congelamento e maior tem que ser a temperatura de ebulição. Use, pessoal, o para você. Marque ali na tua prova ali, para você. Aí, opa, maior, menor, maior, menor, maior. Certo? O V é o vapor, o O é a osmose, o C é o congelamento e o E é a ebulição. Ponto. Só que cuidado com a interpretação, tá, pessoal? Por exemplo, se eu tiver uma solução de 0 graus Celsius e se você adicionar, desculpa, se eu tiver a água a 0 graus Celsius e adicionar sal, a temperatura tem que diminuir, tá? Quanto? Não sei. Isso vai ser um momento para a próxima aula. Só que a temperatura tem que ficar negativa. Porque quais são temperaturas menores do que zero? As negativas, -3, -8, -15, sei lá. Lembro do aditivo que eu coloquei para vocês, o anticongelante? Certo? Então, na água foi para -33. Ou seja, é difícil de congelar o etileno glicol. Beleza? Então, cuidado com isso, tá? Agora aqui, ó, vamos para o exercício, ó, uma questão da CAF, ó, tá, ó. Considere soluções aquosas de mesma concentração, ó. Só que aquilo que eu coloquei para vocês, ó, se ele tem mesma concentração, vai mandar na quantidade de partículas aqui daí, ó, tá? Então, ó, você vai ter 3 mg, se você não souber as cargas não tem problema, ó, o que me interessa é o número de partículas, mais 2 PO4 menos 3. Aqui, K2CR2O7, ó, vai quebrar sempre o metal ali, ó. Então, vai ficar 2K mais o que? CR2O7 menos 2. Aqui, só quebra aqui, ó. Tá? Então, isso aqui vai produzir o que? 2Na mais o que? S2O3 vezes 5H2O. E aqui o nitrato de alumínio, ó, o 1 vem para frente, então vai ficar 1Al que vale mais 3, mais o que? 3NO3 que vale menos 1. Certo? Só que o que ele pede agora? Ó? Vamos lá. Primeiro, eu tenho 5 mols de partículas. Aqui eu vou ter 3. Aqui eu vou ter 3. E aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter 4. Ó. Então, notem, pessoal, que essa aqui, ó, 5, essa solução, ela é a mais concentrada.
certo? E essa que tem 3 e 3 aqui, ó, são as que têm a menor concentração de partículas. E ele quer a ordem crescente do ponto de ebulição. O que é a ordem crescente? É do menor para o maior. Só que, ó, para você. Quanto maior a concentração de partículas, menor, maior, menor e maior. Ó. Então, eu quero a temperatura de ebulição. Quanto mais concentrada, quem está mais concentrada é a 5. Então, ela tem que ter a maior temperatura de ebulição. Então, do menor para o maior, quem que vai ser a maior? Só pode ser a 1 aqui. Ó. Tranquilo? Então, já elimina a letra B, já elimina a letra C. Ó. Certo? Só que ela tem que ser a maior. E ele fala que a 2, a 3 e a 4 são maiores, ó. 2 e 3 são praticamente iguais, ó, aproximadamente iguais. Até aqui está tudo bem. Só que ele fala que essa 2 e 3, a temperatura de ebulição é maior. Não, a temperatura de ebulição é menor, então não pode ser a letra A. Só pode ser o quê? A letra B, ó. 2 e 3 são iguais, só que tem que ser menor do que 4 e menor do que 1. Então, a 1 é a maior. Então, letra D, a resposta para essa questão. Captar a ideia como é que resolve? Porque ali ele me deu a mesma concentração, então não precisa fazer nenhum outro cálculo. É ver o número de partículas e partir para o abraço. Tranquilo? Beleza? Vamos para mais uma questãozinha ali, ó. Aí, daí eu deixo eu limpar aqui porque eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de mostrar e depois está aqui a resolução, ó. Tá? Então, ó, a primeira tem a maior quantidade de partículas, a 2 e a 3 elas têm a mesma concentração de partículas, certo? E a 4 tem um valor intermediário. Então, resposta letra D. Bacana? Outra questão aqui, ó, uma questão discursiva. Considere os sistemas 1, 2 e 3 numa mesma temperatura e o comportamento de cada uma dessas substâncias, o sistema está representado no gráfico. Então, ó, eu tenho água pura, então já sei que ela é a de menor concentração, entre aspas, certo? Porque o aluno pensa, mas não tem nada dentro. Ponto, tá? Só que agora, professor, eles têm a mesma concentração, ó. Não. Glicose, pessoal, lembra daquela tela? Ela vai ter 0,5 mol por litro. Tem que ser a mesma concentração que foi dada, ó. Já o KCl não, né? Ele vai liberar K+, mais o quê? Cl-. Agora, olha aqui, ó. Ele vai ter para esse aqui 0,5 e para este também 0,5. Então, ele vai ter 1 mol por litro de partículas. Né? Deixa eu escrever o P de partícula. Certo? Então, essa aqui é a mais concentrada. Ó. Beleza? Então, ó, tem que escrever, pessoal. E a água é a de menor concentração. Agora aqui, ó, associe, letra A, né? Associe cada um dos sistemas 1, 2 e 3 a cada uma das curvas A, B e C e indique o sistema, né, mais volátil. O que é mais volátil? É que evapora maior, né? Evapora mais. Então, ó, pessoal, pegue aqui um ponto qualquer, certo? Ó, se você passar um traço aqui, ó, tudo bem? Significa que o A vai ter a menor temperatura e o C vai ter a maior temperatura. Só que aqui eu estou chutando que é 1 atm. Ó. Você pode escrever isso? Ó. Então, o C é o que vai ter a maior temperatura de ebulição. Opa, se ele tem a maior temperatura de ebulição, vai lá, ó, para você. Quanto maior a quantidade de partículas, menor, maior, menor, maior. Ó. Então, se ele tem a maior temperatura de ebulição, quer dizer que ele vai ter que ser o que é o mais concentrado. Então, aqui, deixa eu colocar aqui, ó, quem que vai ser o C? O C, né, vai ser o 3, ó, certo? Porque é a solução de cloreto de potássio. Então, esse só pode ser o 3. E quem vai ser o A? O A é água pura, que vai ser o menos concentrado. E aqui, o 2 certo? Só que eu também escrevi para vocês lá. Então, aqui só pode ser o 3, ó. Maior temperatura de ebulição, mais concentrado é a solução 3. Agora, para ser mais volátil, quer dizer que tem que ter o quê? A menor temperatura de ebulição. E quem tem a menor temperatura de ebulição? O A. E quem que é o A? Só pode ser a água. Então, a água ela é a mais volátil
porque ela é pura, ela não tem nada de soluto dissolvido. Ela é a menos concentrada, entre aspas, dessas três soluções. Bacana? E letra B, a adição de um soluto não volátil aumenta ou diminui a pressão de vapor do solvente? Justifique sua resposta. Opa, ó, a adição de um soluto não volátil aumenta ou diminui a pressão de vapor? Tá aqui, ó. Quando se adiciona, aumenta a concentração, o que acontece? Diminui o vapor. Se diminui o vapor, quer dizer que ele se torna, né, uma quantidade de volatilidade menor. Por quê? Porque daí menos moléculas estão se colidindo, né, na parede do recipiente. Sempre guarde essa expressão, tá? Por que a substância é menos volátil? Porque eu tenho menos vapor. E se eu tenho menos vapor, significa que a temperatura de ebulição tem que ser menor também. Então, A3 é a substância que tem a menor volatilidade. Ponto. Justifique por causa das forças intermoleculares. Quando você colocou esses carinhas, você está colocando a força intermolecular diferenciada, né? O cloreto de potássio é iônico, então vai ser íon dipolo. A glicose é ligação de hidrogênio e a água é só água. Beleza? Então, a justificativa da letra B é por causa das forças intermoleculares. Beleza? Então, o cloreto de potássio é íon dipolo, então as moléculas vão ficar mais fortemente interagindo uma com a outra. Então, menos moléculas vão escapar. Então, consequentemente, se menos moléculas vão passar, menor tem que ser a sua pressão de vapor. Ponto final. Por isso, o para você. E a última questãozinha nossa é uma questão aqui agora, ó. Aí já começa a ficar um pouco mais difícil, ó. A solução de sulfato de cobre, ó, 0,2. Então, ó, eu tenho um cobre e um SO4. Então, são duas partículas. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0,4. Cloreto de bário, ó, eu tenho um bário e dois Cl. Só que, né, são 3 íons vezes as partículas, que vai dar quanto? Vai dar 0,1 vezes 3, vai dar 0,3. Aqui, ó, NaCl, né? Então, desculpa, Na2SO4. Você vai ter o quê? 3 partículas, né? Porque é 2, e 3 vezes o 0,05, tá? Aí você vai ter uma concentração de quanto aqui, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. 3 vezes a partícula de concentração vai dar quanto? 0,15, porque é 3 vezes 0,05. E aqui vai ser uma partícula, né? Porque sacarose, glicose, grave aqui, ó, os açúcares que tem a terminação ose, glicose, frutose, maltose, lactospirose, mentira, tá? Vão ser açúcares e o número de partículas vai ser o mesmo. Então, a concentração vezes uma partícula, isso aqui vai dar quanto? 0,1. Então, note que essa solução aqui, ela é a mais concentrada, certo? E a de sacarose é a menos concentrada. Só que assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a falsa, considerando que as espécies iônicas estão 100% ionizadas. Letra A, daí já escreve aqui, ó, para você. Quanto maior a concentração de partículas, menor, maior, menor, maior. Ó que macete massa, professor. Então, letra A, ó, o ponto de congelamento da solução 2 é o mais baixo de todas. Não, pessoal, o mais baixo, ó, o ponto de congelamento. Cadê congelamento? Está aqui, ó. Então, a solução que é mais concentrada, ela tem o ponto de congelamento mais baixo de todas. Então, ele fala que o ponto de congelamento da solução 2 é o mais baixo de todas as soluções dadas. Não. Então, já é a letra A a nossa incorreta. A pressão de vapor de 3 é a mais alta. Opa, para ter a pressão de vapor maior, ela tem que ser menos concentrada. Só que ele está comparando a 3 com a 1. Ó. Opa, a solução 3 é menos concentrado do que a 1? Perfeitamente correto. Certo? E eu não quero a correta, eu quero a incorreta. O ponto de ebulição da solução 4 é mais baixo, ó, o ponto de ebulição. Para ser um ponto de ebulição mais baixo, tem que ser o quê? A menos concentrada.
Então, o ponto da solução 4 é mais baixo de todas as apresentadas? É a de menor concentração? Perfeitamente correto. E letra D, a solução 3 tem um ponto de congelamento mais baixo. Opa, vamos lá, deixa eu apagar ali, só para vocês entenderem bonitinho. Ó. Deixa eu colocar aqui, certo? Quem que ele está falando agora? Ele está falando da solução 3, ponto de congelamento. Cadê? Está aqui, ó, certo? Ó, mais baixo. Para ter o mais baixo, tem que ser o quê? Tem que ser o mais concentrado. Então, o 3 é mais concentrado do que o 4, certo, né? O 3 é 0,15 e o 4 é 0,1. Então, esse item é perfeitamente correto. Tranquilo? Captaram a ideia? Beleza? Ó, super de boa. O importante é você saber fazer a dissociação dos compostos e, consequentemente, ali um pouco de estequiometria. Mas vocês viram que eu já fui multiplicando a concentração da substância dada pelo número de partículas dissociadas? Se você souber fazer isso, galera, e usar o para você, viu como é bacana para você entender o conteúdo, esse macete? Beleza? Primeira aula teórica, envolvendo as 4 propriedades coligativas: tonoscopia, ebuloscopia, crioscopia e a osmose. Bacana? Eu fico por aqui, fiquem bem. Tem a continuação desta aula, que é agora a parte matemática, a parte de fórmulas. A gente vai ver o quanto que vai aumentar na temperatura de ebulição, quanto vai diminuir a temperatura de congelamento, o que vai acontecer com a osmose, agora a parte matemática. Beleza? Fico por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau!